Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Boa noite, amém? Muito bem, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Sejam bem-vindos a mais um culto da família. Para quem não me conhece e para quem também me conhece, meu nome é Denilson, sou esposo da Sara, pai da Esté e também pai da Heloísa. Está chegando o próximo mês, teremos um novo membro entre nós, uma nova membra, na verdade, vai estar conosco aqui. Eu sou a Sara, esposa do Denilson, mãe das princesas Esté e Heloísa. Eu sou Esté, a filha de Denilson e Sara, sou irmã de Heloísa. Meu nome é Esté. Tá bom, tá. Tô meio cansada. Tá cansada? Não dá. Eu sou a filha de Sara e Denilson, irmã de Heloísa. Meu nome é Esté. Também bem-vindo ao culto da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos abrir em Salmo 117. Muitos ensaios. Família 117, Salmo 117. Amém? Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Aqui diz todas as nações, todos os povos. Então, todos nós que estamos aqui, estamos convidados e convocados a louvar e engrandecer ao nosso Deus. Amém? Se você veio para esse lugar, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, eu queria que você levantasse a tua mão assim comigo. Glória a Deus. Então, nós teremos aqui um povo que vai se render, buscar o Senhor em família, juntos, como irmãos, engrandecer o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia estarmos na tua casa, por mais um dia o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui para te louvar e te engrandecer. Estamos aqui porque reconhecemos que só tu és digno de louvor, só tu és digno de adoração e só o Senhor é santo. Conduz esse culto para a tua glória. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Essa música diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Esté disse. Diga isso comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa, reunidos para louvar e como é bom. Então vamos louvar o Senhor, diga, celebrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
vou te adorar com a minha família. Eu vou te servir com a minha família. Eu vou levar toda a minha família à tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com a minha família. Eu vou te servir com a minha família. Eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa, reunidos pra louvar e te diga, como é bom estar em tua presença. Todo mundo diga isso. Celebrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Com alegria. eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem forte! Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a Deus. Glória a Deus, serviremos ao Senhor, aleluia, na presença dEle, a fartura de alegria, na presença dEle que nós colocamos a nossa casa, a nossa família. Nós temos falado muito sobre tempos difíceis e nós temos cantado uma canção muito profunda sobre isso, que tem servido como tema desse mês da família. Eu queria que você então cantasse com toda a tua adoração, todo o teu coração ao Senhor. Se você não sabe, você pode ler aqui atrás essa canção e declarar isso com fé, que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de lutas, a nossa família estará firmada na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em dias difíceis, a família sofre dor, brigas e tristezas, tentam roubar o amor, mas em Cristo unidos, em oração, construímos nosso lar com fé no coração. Diga isso. Famílias que vencem em tempos difíceis, vivem no amor, firmes e felizes na palavra de Deus. Temos direção, nele encontramos paz e restauração. Somente no Senhor encontramos paz, restauração e força para seguir mesmo em tempos difíceis. O orgulho e
do erro, tentam nos separar. O apego às coisas faz o amor se esfriar, mas pela palavra a mente é renovada. Pais e filhos juntos, família restaurada. Diga! Famílias que vencem em tempos difíceis, vivem no amor, firmes e felizes na palavra de Deus. Temos direção, nele encontramos paz. Oh, aleluia! E restauração. Famílias que vencem em tempos difíceis, vivem no amor, firmes e felizes na palavra de Deus. Temos direção, nele encontramos paz. Só a igreja. Famílias que vencem em tempos difíceis, vivem no amor, firmes e felizes na palavra de Deus. Temos direção, Senhor. Temos direção, Nele encontramos paz. Paz está. Mais uma vez. Famílias que vencem. Diga isso com fé. Diga isso com fé. Vivem no amor, felizes na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Temos direção, nele encontramos paz. E restauração. Famílias que vencem em tempos difíceis, vivem no amor, firmes e felizes na palavra de Deus. Temos direção, nele encontramos paz e restauração. Oh, Senhor, aleluia, bendito seja o teu nome, meu Deus. Diga assim: a minha família, mesmo em tempos difíceis, continuará sendo fiel ao Senhor. A minha família, mesmo em tempos difíceis, continuará crendo no Deus da minha salvação. Oh, Senhor, Tu és o Deus da família, Pai. Tu és o Deus da família. Sabemos que são tantas lutas que passamos, tantas dificuldades, Senhor, tantas provações, tantas angústias, Senhor, no dia a dia. Mas ao abrirmos a Tua palavra, nós percebemos que o Senhor é bom, que o
o Senhor é bom e o Senhor continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. O Senhor continua controlando a nossa história, guardando nossas vidas. Por mais que a gente não entenda, assim como Jó, mas nós sabemos que por trás de todos os acontecimentos existe o Deus santo e soberano e bom e justo e reto que cuida de nós, e que os seus planos são melhores do que os nossos, e que a sua vontade é mais perfeita do que a nossa, que o seu caminho é reto, que não falha, que não tarda, que não dorme, que não cochila. E sabemos que tudo isso tem sido e servido para nos fortalecer, para nos tornar mais semelhantes com Cristo Jesus e para que o teu nome seja ainda mais glorificado e engrandecido em nossas vidas, Pai. São tantas lutas, sei, são tantas tentações, as muitas vozes vêm tentando me afastar do meu tesouro, do chamado que é o meu lar. Vou prosseguir, Senhor, olhando para a cruz. Vem graça e perdão, vou me esforçar e lutar pelo meu jardim, pelo nosso lar. Faça isso a sua oração, diga: restaura, Senhor, restaura os princípios da tua voz em meu coração. Restaura, Senhor, a esperança de um novo caminhar. Teu amor vem transbordar. Restaura os valores da tua palavra em meu coração. Agora, com toda a sua força, diga isso: Deus de poder, Deus de milagre, aquele que sara o coração. Ele é digno de honrar, é digno de glória. Diga ao Deus, o Deus da família. Deus de poder, Deus de milagre, aquele que sara o coração. Ele é digno de honrar, é digno de glória, o Deus da família. Deus da família. Queria que você fizesse dessa canção a sua oração, entregasse a tua casa, teu casamento, os teus filhos, a tua saúde, colocasse diante do Senhor os teus projetos, os teus sonhos, as causas impossíveis que a sua família esteja vivendo, e declarasse isso. São tantas lutas, sei, são tantas tentações, as muitas, sim, elas vêm tentando roubar de nós a nossa família,
querendo nos afastar da nossa casa, tesouro do chamado que é o meu lar. Agora você vai dizer isso com fé. Eu vou prosseguir. Diga isso. vou prosseguir, Senhor, Olhando para a cruz, olhando para a cruz, porque sabe que de lá vem. graça e perdão. Vou me esforçar e Vou lutar. me esforçar e Sim, lutar. Senhor, pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha família, pelo meu filho, pelo nosso lar, Senhor. Vem e restaura, porque só Tu podes fazer isso. Restaura, Senhor, Alegria do relacionar, alegria do comunicar. restaura os princípios da Tua voz em meu coração. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, a esperança de um novo caminhar. Teu amor vem transbordar. Restaura os valores da Tua palavra em meu coração. Sim, Senhor, restaura, Deus, porque Tu és o Deus de poder. Deus de poder, Deus de milagre, aquele que estará aos coração é digno de glória, digno de glória. Tu és o Deus. Deus da família. Diga isso, oh Senhor, Deus de poder, Deus de opera milagres nesse lugar, Senhor. Restaura corações e almas, restaura casamento, Senhor, nesse lugar, nesse momento. Restabelece o perdão, em nome de Jesus. Deus da família. Deus de poder, Deus de milagre. que o Senhor restaure os casamentos, as famílias, maridos, esposas que estão brigados nesse lugar. Eu oro para que o Senhor traga reconciliação. És digno de glória. Pais e filhos que estejam brigados, eu oro para que o Senhor traga restauração, para que traga perdão. Casamentos e famílias que estão dilacerados, eu oro para que Deus traga milagre. Talvez você esteja aqui e o seu marido em casa, ou vice-versa, o esposo aqui e a esposa em casa, você aqui e o filho em casa, porque estão brigados, porque estão feridos. Mas que o Deus de poder nesse lugar possa, em nome de Jesus, arrancar do seu coração ou do coração do seu cônjuge, do seu filho, do seu parente que esteja em casa, toda amargura, toda ira, toda autojustiça caia por terra em nome de Jesus. E que Ele comece a transbordar de perdão teu coração, de misericórdia, de graça. Ao mesmo tempo que o Senhor traga esperança àqueles que estão tristes, desacreditados da vida, seja na área profissional ou na área da saúde, sem esperança, sem rumo, sem fé. Que esse Deus de milagre que nós acabamos de cantar, e o Deus de poder, o Deus que eu creio, possa, em nome de Jesus, restaurar a tua esperança, restaurar a tua alegria, restaurar o teu vigor. Que você possa, acima dessa doença, acima dessa tristeza, acima do desemprego, glorificar o Senhor nesse lugar. Glorifica o Senhor nesse lugar. Demonstra as situações que a tua fé, que a tua alegria não estão nelas, mas está no Deus da tua salvação, está no Deus da tua vida. Declare para as regiões celestiais que não vai ser a saúde, que não vai ser a enfermidade, que não vai ser o emprego, não vão ser as dívidas que vão roubar.
o seu momento de adoração ao Deus Criador, ao Deus soberano. Por isso nós declaramos aqui que Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ele é o Deus da família. Deus de poder. Se você crê no Deus de poder que você está cantando nesse lugar, declare isso. Senhor, Tu és o Deus de poder sobre a minha situação, sobre a minha casa, sobre os meus, sobre a minha vida. Guia a minha família, Senhor, nos Teus caminhos. Guia a minha casa nos Teus caminhos. Faça cumprir os Teus propósitos usando os Teus meios. Só te clamamos e te pedimos, faça a nossa casa andar em Teus caminhos, Senhor. Use o que tiver que usar para que os nossos se convertam a Ti. Use os Teus meios, os Teus planos, soberano. O que Tu quiseres fazer para que aqueles que ainda não se renderam à Tua graça possam se render e reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se está alguém nesse lugar, Senhor, que ainda não se rendeu à Tua graça, à Tua presença, que nessa noite possam conhecer o Deus de poder que habita nesse lugar, que habita em nossas famílias. Diga isso. Deus de poder, Deus de milagres, aquele que sara, Ele sara os corações. És digno de honra, és digno de glória, o Deus da família. Mais uma vez, diga isso. Deus de poder, Deus de poder, Deus de milagres, aquele que Sara o coração. somente Ele é. É digno de honra E de glória, é digno de glória, Deus da família. o Deus da família. Aleluia, Senhor. E a próxima música que nós iremos cantar serve como complementação dessa. Através de entregar sua casa, sua vida ao Senhor, agora você vai dizer: enche-me, Senhor. Enche-me de Ti, enche minha casa, da Tua presença, da Tua palavra. Enche a minha casa, Senhor, da Tua unção, do Teu governo. Enche-nos até transbordar, Senhor. Até transbordarmos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Até transbordar na vida dos nossos familiares. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, diga isso, e me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
palavra. Mais e mais e mais de ti nós clamamos nesse lugar. Clama pelos seus e diga: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche, Senhor, enche a Esté, a minha filha, do teu Espírito. Desde já eu clamo pela minha filha Heloísa que está ali, Senhor. Enche do teu Espírito, Senhor, até transbordar. Enche a minha esposa, Senhor, do teu Espírito, Senhor, até transbordar. Encha o pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja, até transbordar. Encha do teu Espírito, Senhor, encha da tua palavra, para que possam governar e liderar o teu povo, Senhor, como tu queres. Enche o Senhor, enche a sua casa, os seus filhos, os seus planos, Senhor, enche a liderança desse lugar, Deus. Enche, Senhor, as células, os líderes, os auxiliares. Enche o teu povo de ti, meu Pai, do teu Espírito, da tua palavra. Enche o ministério de louvor, o ministério de adoração com dança, Senhor. Encha do teu Espírito, encha da tua palavra, encha da tua unção, meu Deus. Encha, Senhor, ministério Conexão Kids, as crianças que estão aqui nessa igreja, Senhor, encha do teu Espírito, Senhor. Encha, meu Pai. Encha a melhor idade que está aqui, Senhor. Mas, Senhor, os senhores, encha do teu Espírito, que sejam usados por ti, Senhor. Encha os casais, o jovem, a criança, do mais velho ao mais novo, Senhor. Encha do teu Espírito, Senhor. Diga ao Senhor, o Espírito Santo: encha-me, Deus, encha-me, Senhor, até transbordar, meu Pai, até transbordar. Enche-me, Senhor, até transbordar, até transbordar. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos abrir em Lucas 21, do 1 ao 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nesse versículo, meus irmãos, que muitos de nós vemos desde pequenos, seja nas salinhas de aula da igreja ou nas canções, né? Ele nos fala sobre a importância da oferta, um ato de generosidade, de lealdade, de fé e de amor. Então, Jesus, quando ele nos instrui a ofertar na Bíblia, ele nos deixa bem claro que não é um ato de obrigação, como uma coisa cotidiana, de vou para a igreja todo domingo para ofertar todo domingo. Não, é um ato que deve simbolizar o nosso amor pelo Senhor. Então, quando nós ofertamos, nós devemos pensar, agir como um caráter cristão. Quando o Senhor nos coloca essa missão, Ele quer que nós possamos entregar tudo de nós mesmos para que a gente possa honrar o nome dEle. Então, que nessa noite a gente possa refletir mais sobre a oferta e que nós possamos ofertar não pelas nossas riquezas materiais, mas possamos ofertar de coração. Deus, então vamos ficar em pé para nós fazermos isso com toda a nossa disposição e o nosso louvor. Aleluia.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te entregamos os dízimos e oferta nesse lugar. Te rendemos, Senhor, toda a nossa dependência, toda a nossa confiança. Cuida das nossas famílias, das nossas necessidades, Senhor. O que temos, colocamos diante de Ti, e dê sabedoria para aqueles que estarão administrando esses recursos em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora, uma coisa que é muito importante é o horário, tá bom, irmãos? Que a gente possa estar aqui 8 horas da manhã, e sempre é uma bênção. Convide sua família, é um tempo sempre muito especial, quando a gente já fizemos isso há alguns anos, várias vezes, e o nosso encerramento é uma bênção, tá bom? Eu acho que agora é o vídeo, Alex. Honra e respeito, fortalecendo a estrutura familiar. O retrato dos últimos dias, segundo Paulo, inclui características alarmantes: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. 2 Timóteo 3, 2 e 3. Estas palavras, por vezes, parecem descrever a atmosfera de muitos lares hoje. A desobediência e a falta de respeito enfraquecem as bases da família,
tornando-a vulnerável e incapaz de vencer as pressões externas. Quando a honra e o respeito são negligenciados, a comunicação se quebra, os laços se afrouxam e a segurança emocional desaparece. A ingratidão e a falta de afeto natural, tão presente nos tempos difíceis, corroem a confiança. Filhos perdem o rumo, pais perdem a autoridade amorosa e o ambiente familiar se torna um campo de batalha em vez de um santuário de paz. Onde não há honra mútua, não há verdadeira união, e a família se torna uma presa fácil para as adversidades. Mas Deus nos oferece um caminho de força e vitória. Ele nos convida a restaurar a honra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1-3. A honra começa com a reverência a Deus, se estende aos pais e se manifesta no respeito entre todos os membros da família. Contra a desobediência, a falta de afeto que marcam os tempos difíceis, nossa família escolhe a reverência e o amor que une. Essa é a estrutura que edifica um lar sólido, um ambiente de paz e segurança que protege a família contra qualquer tempestade, permitindo-a vencer. Honra em casa, família que vence. Que sua família escolha restaurar a honra e o respeito. Que os filhos aprendam a obedecer e os pais a liderar com amor. Que cada um valorize o outro como um presente de Deus. Porque quando a honra habita no lar, a família se torna uma fortaleza inabalável, capaz de enfrentar e vencer qualquer tempo difícil. Honra em casa significa uma família que vence. Amém. Esse é o vídeo de hoje sobre o mês da família. E como os irmãos já sabem, nós não vamos fazer o encerramento do mês da família no dia 31, que é o último domingo do mês, porque no dia 31, junto com mais milhares, na verdade, de igrejas do Brasil e do mundo, nós iremos realizar o DIP. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. O tema desse ano é Fé Corajosa no Oriente Médio e Norte da África. Esse ano nós vamos estar focando na Síria, no Iêmen. E dia 31, irmãos, todas as ofertas do culto serão direcionadas a esses países, através da missão Portas Abertas. Há muitos anos nós já fazemos esse domingo. Além dessas ofertas, é um trabalho de conscientização, né, da nossa parte da família, que é a família livre, em relação à nossa família perseguida. Então, que você esteja com o coração aquecido para no dia 31 estar aqui conosco, orando pelos nossos irmãos que são perseguidos, contribuindo financeiramente, que o nosso coração esteja ardendo por essa causa. Na Igreja Maranata nós temos 3 famílias missionárias, uma na Tailândia, uma na Tunísia, uma em Bangladesh. Então, precisamos estar orando por essa causa. E vamos ver agora o nosso vídeo do DIP. O Oriente Médio é o berço das 2 maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida.
Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, 2 nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A Igreja Brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Amém. Estejamos juntos nessa causa. Queridos, Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz,
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Todo domingo do mês da família nós temos uma apresentação especial por parte das células que estão na condução do culto. E vamos ter agora um monólogo com uma rainha. Eu sou a Esther, a rainha da Pérsia. Vocês me veem assim, aqui, nesse esplendor, mas nem sempre foi assim. Meu passado foi de orfandade e de exílio. E minha história, ela é um testemunho de como Deus usa os improváveis para grandes propósitos, especialmente através da força de uma família. Paulo, o apóstolo, muito depois de mim, descrevia os últimos dias como palavras que ressoavam profundamente. Com a minha experiência, tempos trabalhosos, ele disse, pessoas amantes de si mesmos, profanas, sem afeto natural, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos, aparência da piedade, mas negando-lhes o poder. Sim, eu conheço esses tempos. Vi o egoísmo na escolha de um rei por vaidade, a presunção e a avareza da figura de Amã, que, movido por amor a si próprio e ódio, planejou o extermínio de um povo inteiro. Vi um decreto selado, sem motivo, sem compaixão. A traição, a falta de afeto natural, levado ao extremo. Era um tempo de escuridão profunda, onde a vida humana valia menos que a honra de um homem. Mas eu tenho um primo, o nome dele é Mordecai. Ele não era um príncipe, era um homem simples, fiel, e foi âncora da minha alma. Meu guardião, meu mentor, meu pai adotivo. Naquele mundo de amante de si mesmo, ele era o oposto. Seu amor por mim não era egoísta, mas sacrificial. Ele não era avarento, mas deu o seu melhor, com muita sabedoria e com muita fé. Então veio o decreto. Aquele dia terrível, Amã, cheio de orgulho e ódio, tramou a morte de todo o meu povo. E eu estava no luxo do palácio, alheia, talvez mais amiga dos prazeres. Foi então que Mordecai, a minha rocha, me enviou uma mensagem que queimava em minha alma. Ele rasgou as suas vestes, cobriu-se com um saco cinza e foi à porta do palácio. Sua dor era tão genuína, seu amor evidente. Ele me confrontou, não com crueldade, mas com verdade. Ele me fez enxergar a eficácia de fé e a manifestação da ação. Ele me disse: não imagine que por estares no palácio do rei, dentre todos os judeus, pois se todo mundo calar esse tempo, socorro e livramento de outra parte sobrevirão aos judeus. Naquela voz não havia traição, mas havia lealdade. Não havia egoísmo, mas havia um clamor por um povo.
Não havia falta de domínio próprio, mas a urgência de fé. Foi o conselho de uma família unida que se impulsionou e agiu. Ele, meu Mordecai, despertou a coragem em mim, que parecia ter muito medo. Ele me lembrou de quem que eu era, a queda do inimigo, o livramento do nosso povo. Agora para vocês, amadas famílias. Vocês vivem hoje em tempos trabalhosos. Enfrentam o egoísmo, que divide entre a avareza que corrompe, a crueldade que choca, a falta de afeto natural que chega em nossa sociedade e a aparência de piedade. Sem poder ainda, engana muitos. Mas assim como eu tive o meu Mordecai, vocês têm uns aos outros. E, acima de tudo, o Espírito Santo. Para vencer em tempos difíceis, sua família precisa ter um Mordecai. Precisa de alguém que, com muita sabedoria, fé e amor, não com egoísmo, mas que instrua e desafie quando for preciso. Cultivem a palavra de Deus nos lares. Sejam vigilantes contra a traição dos valores. Não permita que o amor a si mesmos os impeça de ver a necessidade do outro. Despertam a coragem um dos outros, a fé que age, a obediência que salva. Sejam a voz da verdade e do amor na vida um dos outros. Que cada lar aqui hoje seja uma família inspirada pelo legado de um Mordecai que levanta para vencer em tempos difíceis. Que a sabedoria divina e o amor na família sejam a âncora e a força que instruam a vitória, honrando-se a Deus e obedecendo gerações. Muito obrigada. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, sejam com todos nessa noite. Aquelas pessoas que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindas. E aqueles que já têm visitado com regularidade, seja bem-vindo. Aos nossos assíduos visitantes, eles vêm mais do que muito membro. Aos assíduos visitantes, sejam todos bem-vindos, tá bom? É sempre uma grande alegria, uma grande honra tê-los conosco. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, mesmo assentados, na carta tema desse mês da família, 2 Timóteo, capítulo 3. E eu quero me deter numa única palavra, que é aquela que se encontra na parte B do verso 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a parte B do verso 2, quando fala dos erros, das dificuldades, dos pecados que algumas pessoas que estavam inseridas nessa igreja, eles estavam cometendo. E dentre esses pecados, a parte B diz assim: serão ingratas. Você pode repetir comigo? Essas pessoas serão ingratas, tá? Elas serão sem graça. Elas não têm graça. Elas serão ingratas. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite. Nós adoramos o teu nome por meio das canções, por meio da entrega. Nós temos nesse tempo de culto também um momento de comunhão. E nesse momento de comunhão nós fortalecemos a nossa fé, nós fortalecemos a nossa união, a nossa unidade. Nós nos enchemos do teu Espírito através das muitas formas com as quais é possível ser cheio do Espírito, Pai. Nós cantamos canções, nós cantamos hinos que falavam ao Senhor, que falavam do Senhor. Nós ouvimos um coral nos trazendo uma mensagem que aquece o nosso coração,
que nos torna gratos por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Mas agora esse momento, Pai, é um momento em que o Senhor quer falar com o teu povo. E o Senhor decidiu fazer assim por meio da tua palavra, por meio da pregação, da proclamação, da exposição da tua palavra. Por essa razão, Pai, adestra os nossos ouvidos, para que possamos escutar a tua voz e levar essa mensagem ao coração, a fim de que ela possa produzir mudanças consideráveis. E é por isso que nós estamos aqui, porque quem anda em tua presença deve ter também a predisposição para mudar, por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você se considera uma pessoa difícil? É bem verdade que essa resposta, ela não está com você. Não é você quem tem a autoridade para dar essa resposta. Mas certamente é a pessoa que convive com você. São os seus filhos, talvez sua esposa, talvez seu marido, são os seus pais. Essas pessoas têm total autoridade para dizer isso, principalmente porque essas pessoas amam você. Jesus, ele falou verdades difíceis de serem ouvidas a um jovem rico. Mas a Bíblia diz que Jesus falou aquilo em amor. Mordecai, o tio de Esther, falou verdades, porque ele era uma espécie de pai para ela. Ele falou verdades em amor. Ele disse: olha, Esther, você tem que se apresentar ao rei. E se ele não apontar o certo para você, você pode perecer. Mas você tem que se apresentar a ele pelo bem do povo. Natã, o profeta, ele vai até a casa de Davi, no momento agudo da vida de Davi, com uma mensagem muito dura, muito forte, muito desafiadora. Mas ele não perdeu o respeito por Davi, ele não foi desrespeitoso, ele amou ao ponto de falar a verdade. Então a pergunta sobre se eu e você somos pessoas difíceis, ela não é respondida por nós. Ela deve ser respondida por alguém que nos ama, como esses exemplos de pessoas que amaram o outro ao ponto de falar a verdade, falaram a verdade. Mas é certo que há uma resposta que você pode dar. Essa resposta pode ser dada por mim e por você. E a pergunta para essa resposta é: o quanto você tem de intenção e de ação para mudar? O quanto você tem de disponibilidade para mudar, para viver de fato e de verdade uma transformação na sua vida por meio de atitudes que de fato e de verdade levam à mudança. Paulo, no verso 1 e verso 5, ele relaciona a questão de tempos difíceis a homens difíceis. Ele vai dizer que os tempos são difíceis, mas na parte B do verso 5, ele vai mandar os irmãos se afastarem desses homens difíceis. É bem verdade que se nós formos nos afastar de pecadores, nós sairemos do mundo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando Paulo manda se afastar desses homens difíceis, do verso 6 em diante, você vai ver por quê. Por causa dos males que esses homens estavam causando à igreja. Eles aproveitavam aquela hora em que as mulheres estavam ali, e essas mulheres eram vulneráveis ao conhecimento, então aqueles mestres entravam e, se aproveitando da fraqueza daquelas mulheres, da falta de conhecimento absoluto daquelas mulheres, eles enchiam a cabeça daquelas mulheres de mentiras, transvestidas de verdade. Por essa razão, Paulo está relacionando tempos difíceis a homens difíceis. E homens difíceis, eles causam sérios problemas à vida da igreja. Esses homens estavam causando sérios problemas à vida da igreja.
E como nós não só vivemos uma vida na igreja, nós vivemos uma vida na sociedade, nós vivemos uma vida no trabalho, nós vivemos uma vida em nossa família. Se nós formos homens difíceis, mulheres difíceis, nós tornaremos esse ambiente um ambiente difícil. Difícil de se lidar, difícil de se viver, difícil de se conviver. E como eu falei para vocês, na parte B do verso 2, o pecado que eu quero destacar nessa noite é ingratidão, é gente sem graça. Para nos trazer uma lição preciosa nessa noite, famílias que vencem, elas precisam cultivar gratidão. É necessário, é fundamental, é indispensável que nos teus lábios exista, no cotidiano da tua casa, a palavra muito obrigado. Ô filho, pegue um copo d'água para mim na geladeira, eu estou cansado, deitado aqui na cama, mas eu queria uma água geladinha. O seu filho vai lá, pega atrás e você diz o quê? Muito obrigado. Mas o contrário é verdade também. E deve haver do outro lado a palavra o quê? Muito obrigado. Sabe o garçom que lhe atende com muito cuidado, com muita atenção, com muito profissionalismo? É verdade que você vai pagar a conta e o patrão vai pagar o salário. Mas há uma expressão que não tem preço, ela tem valor. E a expressão é quando você diz para o garçom, muito obrigado. Então, famílias que vencem, meus queridos irmãos, eles cultivam a gratidão. E a parte B desse verso que eu li, destacando apenas um tipo de pecado, eles eram ingratos, mas nós temos o antídoto para isso, nós cultivamos a gratidão na nossa casa, na nossa igreja, por onde nós andarmos, nós podemos aprender que em tempos difíceis, nós podemos vencer o mundo, o sistema, por meio da gratidão. Meus irmãos, esses homens eram homens difíceis, e a Bíblia diz que eles eram egoístas e materialistas, e isso já foi falado em outros domingos. Mas quando o homem, ele é autocentrado, ele é centrado em si mesmo, ele revela que ama mais a si mesmo do que a Deus. E é por isso que esse homem, ele vive de maneira desastrosa na sociedade, na igreja e no lar. Porque ele está centrado em si mesmo. Ele vive para si. Ele vive para cultivar o seu egoísmo. Ele vive para cultivar as suas próprias vontades. Por essa razão, a palavra muito obrigado quase sempre não sai da sua boca. E Paulo vai listar dos versos 2 ao 5 todas essas características desse homem egoísta e materialista, nos ensinando uma verdade absoluta que você precisa levar para casa nessa noite. Mantemos o Senhor no centro da nossa casa, no centro do nosso lar, quando mantemos no centro do nosso coração. Para que o Senhor esteja no centro da tua casa, é fundamental, é de fundamental importância que Ele esteja no centro do teu coração. E nós fazemos isso quando nós fixamos a palavra do Senhor no nosso coração. Paulo, dos versos 10 ao verso 17, ele vai fazer um apelo a Timóteo. E esse apelo que Paulo faz a Timóteo serve para todos nós. Então eu quero que você acompanhe comigo o primeiro apelo que Paulo faz a Timóteo, que está dos versos 10 ao 13 do capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao 13, eu vou ler aqui. Se for possível projetar na NVT, é bom. Mas você, Paulo está falando a Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, em Icônio e em Listra. Paulo foi muito perseguido nessas cidades, na sua primeira viagem missionária. E Timóteo sabia disso.
Timóteo participou, mas Paulo está fazendo um apelo para tocar a consciência de Timóteo. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Verso 13. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Meus queridos irmãos, o primeiro apelo que Paulo faz a Timóteo é um encorajamento para que Timóteo permaneça firme por meio do exemplo. Paulo está usando o exemplo dele para encorajar Timóteo. É como um pai que pode usar a sua história de vida para encorajar os seus filhos. É como um filho que pode usar uma experiência para encorajar seus pais. Paulo está usando a sua experiência para encorajar Timóteo, estimulando Timóteo a permanecer firme na fé, mesmo em tempos difíceis. Esse é o encorajamento por meio do exemplo. Meus irmãos, os nossos filhos nos observam, mas os pais também observam os filhos. E por meio do exemplo que pais ou filhos cristãos estão dando dentro de casa, esse exemplo se torna algo encorajador. E Paulo está usando o exemplo para encorajar. Porque o caráter de um líder, o caráter de um pai, o caráter de uma mãe, o caráter de um filho, o caráter de uma filha, o caráter de um cristão é tão importante quanto o seu ensino. Paulo estava ensinando, mas agora ele não usa palavras, ele usa experiência. Ele não usa doutrina, ele usa a aplicação da doutrina na sua vida. Paulo está usando o seu exemplo para dizer que aquilo que eu prego é, por sua vez, aquilo que eu vivo. É tão distante, por vezes, a vida de algumas pessoas daquilo que eles pregam, justamente porque a doutrina não está transformando o coração, não está transformando a vida. Quinta-feira, de 15 em 15 dias, eu preparo um casal que vai casar. Eles estão noivos e eles vão casar. E eu trabalho com eles um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim, e eu estou há meses encontrando com eles com regularidade. E nessa quinta-feira, nós tratamos de um assunto chamado graça. Graça para salvar e graça para santificar. Graça para salvar, mas também graça para que a gente possa viver a vida cristã compatível com aquilo que a gente acredita. E fomos para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, quando Paulo diz a Tito, pregue a sã doutrina, porque a sã doutrina, ela produz um comportamento saudável. E aí Paulo vai entrar em todas as categorias da sociedade. Ele vai falar aos homens idosos, ele vai falar às mulheres idosas, ele vai falar aos jovens, às jovens, e nem Tito escapou. Paulo vai dizer para Tito, e tu torna-te exemplo para todos. E quando eu vinha tratando desse assunto com o casal, eu perguntei para a noiva e disse, daqui a alguns meses você vai sair do status de noiva para esposa, louvado seja Deus. Mas daqui a 50 anos, o que você vai querer ser? O que você deseja ser? Ela disse, uma mestra do bem. Porque Paulo vai dizer a Tito que as mulheres maduras se tornam mestras do bem para ensinar as novas na fé. Meus queridos irmãos, o exemplo é o retrato daquilo que você acredita. É o retrato daquilo que você absorve como verdade de Deus, como doutrina de Deus para a sua vida. Então, aquelas senhoras idosas, elas vão se tornar mestras do bem, mas para isso elas precisam ter um caráter que reflita aquilo que elas também estão aprendendo. Paulo está usando o exemplo. E Paulo não está usando o exemplo para se autopromover, como muitos gostam de fazer. Muitos gostam de tocar trombeta quando falam de si, mas Paulo não está fazendo isso.
Ele está encorajando Timóteo a permanecer firme, mesmo em tempos difíceis. Paulo está usando o seu exemplo para encorajar e está nos ensinando que, pelo exemplo pessoal, pessoas podem ser influenciadas. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Com quem podemos aprender a ser grato? Com quem seu filho, sua filha pode aprender a ser grato? Paulo está dando exemplo para encorajar Timóteo a permanecer firme. E nós podemos dar o exemplo para os nossos filhos, e nós, filhos, podemos dar o exemplo para os nossos pais de como sermos pessoas gratas. Porque você não consegue esconder isso dentro de casa. Você não consegue esconder isso de uma comunidade da fé. Você não consegue esconder isso da sociedade. Então, o primeiro encorajamento de Paulo, que está nos versos 10 ao 13, é o seu exemplo, é o seu modelo de vida, é o seu modelo de fé, é o seu procedimento diante do Senhor para encorajar Timóteo a ser do mesmo modo em tempos difíceis. Mas o segundo encorajamento está dos versos 14 ao 16. Pode ser projetado aqui na NVT e eu vou ler na minha. Olha só o que diz aqui. Você, porém, ele está falando para Timóteo, permanece fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Com quem Paulo aprendeu? Paulo aprendeu com a sua mãe e com a sua avó, Eunice e Loide. Timóteo. Timóteo aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, Eunice e Loide. E muito novo, passando Paulo pela região onde habitava Timóteo, ele o levou consigo e ensinou, como um pai ensina seu filho. E por isso, por vezes, ele se apresenta como um pai na fé, como um pai espiritual para o jovem Timóteo. E aqui, mais uma vez, ele está fazendo esse papel. Então, Paulo está dizendo, olha, você precisa ser encorajado. Se no primeiro momento Timóteo foi encorajado pelo exemplo, agora Timóteo está sendo encorajado pela Escritura. Encorajamos pelo exemplo, Paulo fez isso. Mas também podemos ser e podemos encorajar por meio da Escritura. Fazendo com que as pessoas fiquem firmes, sejam perseverantes, sejam resilientes, por meio da palavra. Então Paulo faz um lembrete a Timóteo. Sabe como que você pode ficar firme, Timóteo? Lembrando do que sua mãe falou. Lembrando do que sua avó falou. O seu pai não falou nada porque ele era grego. Timóteo era mestiço. Ele era filho de judia com filho de grego, mas aquilo que veio de Deus por meio da sua mãe, por meio da sua avó, foi ensinado a Timóteo. Então agora Timóteo, ele está sendo encorajado também por meio da palavra. E nós podemos encorajar os nossos filhos por meio do exemplo? Claro que sim. Filhos cristãos podem encorajar seus pais por meio do exemplo? Claro que sim. Mas também aprendemos com Paulo aqui que podemos encorajar a nossa família, os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso derredor por meio da palavra. Timóteo, ele precisava ser fiel ao que aprendeu, diz o verso 14. E por que, diz o verso 16, que toda escritura é inspirada por Deus? Porque a escritura, ela não tem origem na denominação. A escritura não tem origem no pastor. A escritura não tem origem na igreja. A escritura tem origem em Deus. Então, quando eu uso a escritura para ensinar a alguém as verdades de Deus, eu não estou ensinando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo até mesmo que eu acredito, mas eu estou ensinando aquilo que Deus pensa.
Então, Paulo está dizendo que Timóteo não vai ser apenas ensinado, mas ele vai ser ensinado naquilo que tem origem divina. Timóteo vai ser ensinado por meio daquilo que foi soprado por Deus para nós. Aquilo que foi soprado pelo Espírito de Deus para nós. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro, e de fato é. Muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens, e de fato foi. Muitos dizem que Deus usou culturas diferentes para formar a Bíblia, e de fato foi. Mas uma coisa torna esse livro diferente de todas as literaturas do mundo. Ela foi soprada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. Ela tem origem em Deus. É o meio que nós temos para conhecer a Deus. É o meio que nós temos para nos relacionarmos com Deus. É o meio que nós temos para sabermos mais de Deus. E por isso, esse livro inspirado é justamente o que Paulo está recomendando a Timóteo para que ele possa permanecer firme, para que ele possa ser maduro, para que ele possa fazer a obra de Deus. As Escrituras, como diz o verso 16, ela é apta para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, para colocar a nossa vida em ordem. Então a Bíblia, ela faz isso com cada um de nós, e por isso Paulo está dizendo, olha, eu tenho um outro apelo a fazer para você. Não se aparte das Escrituras. Não deixe de ler as Escrituras. Não deixe de levar em consideração aquilo que você ouviu da sua avó, ouviu da sua mãe, porque isso tem poder para colocar a sua vida em ordem. Perceba a diferença do que Paulo está dizendo a Timóteo e aquilo que os falsos mestres estão falando. Os falsos mestres não têm da parte de Deus poder para transformação. Mas as Escrituras, aquilo que tem origem em Deus, tem poder para transformação. E as Escrituras, a palavra de Deus, ela é capaz de nos conduzir à maturidade, de nos levar a uma vida alinhada com a vontade de Deus. Por isso nós precisamos da palavra. Mas, meus irmãos, o que tem a ver exemplo e escritura com gratidão? Essa é a pergunta. O que tem a ver Paulo citar um exemplo e depois Paulo dizer sobre a importância das escrituras, e isso está relacionado com gratidão, para não sermos pessoas sem graça, para não sermos pessoas ingratas. Em Êxodo, no capítulo 14, do verso 11 ao 14, o povo estava saindo do Egito. Deus havia acabado de libertar aquele povo e eles estavam numa marcha rumo à sua libertação. Mas num dado momento, aqueles milhares de hebreus olharam que o faraó estava vindo. E eles ficaram em pânico, diz a NVT, em pânico, vendo o faraó, os carros, os soldados fortemente armados, vindo atrás do povo de Deus, que tudo que eles eram na vida eram escravos. Eles sabiam utilizar muito bem uma colher e uma pá e uma enxada, mas eles não sabiam usar um arco e uma flecha, uma lança, uma catapulta, porque eles nunca foram treinados nisso. Então eles ficaram em pânico. Mas de repente, em meio àquele pânico, eles se voltam para Moisés e dizem a Moisés: Moisés, olha só, nós te avisamos que era melhor ser escravo no Egito do que não ter onde ser enterrado no deserto. Naquele momento, o povo recém-liberto manifestou a sua ingratidão por meio da murmuração. Será que lá no seio da sua casa, no cantinho da sua casa, por detrás de uma porta da sua casa, no escondido do banheiro, você tem se murmurado? Você tem reservado um tempo para murmurar? Esse povo recém-saído do Egito acaba de manifestar a sua ingratidão na forma de murmuração. E isso vai acontecer ao longo dos 40 anos.
Se falta água, eles se voltam para Moisés e dizem: Moisés, aqui não tem o que beber, lá no Egito tinha água, e aqui nós vamos morrer de sede, sedento, e não tem água. Aí Deus arrumava água. Aí eles sentiam fome. Aqui não tem pepino, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, mas lá no Egito tinha. Aí Deus arrumava comida. A ingratidão daquele povo se manifestava na forma de murmuração. Sabe o que é gratidão, meu irmão? Gratidão é o reconhecimento da bondade alheia para conosco. Deus foi bom com esse povo o tempo todo. Deus não só tirou no Egito, mas Deus foi cuidando passo a passo da vida daquele povo no deserto. Não tinha água, ele deu água, não tinha comida, ele deu comida. Gratidão é quando eu e você reconhecemos a bondade alheia na nossa vida. Lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer assim àquela igreja: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aqueles irmãos estavam passando por um problema muito sério. Alguns irmãos da comunidade estavam morrendo. E eles estavam agindo como quem não tem conhecimento da vida eterna. E Paulo então começa a ensiná-los. Paulo começa a ensiná-los sobre as coisas que haveriam de acontecer na vida daqueles que se entregam a Jesus conquanto a eternidade. E quando chega nesse dado momento, num contexto de perda de parentes, num contexto de ignorância por não saber dessas coisas, Paulo vai dizer isso aqui: olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E sabe o que Paulo está dizendo para uma igreja que estava sofrendo com a morte dos seus entes queridos e sofrendo mais ainda porque eles não tinham conhecimento apurado com relação à vida eterna? É que a nossa gratidão não depende das circunstâncias, mas depende da nossa confiança em Deus. Então Paulo estava dizendo: em tudo dai graça, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações desafiadoras, não por causa da situação em si, mas porque Deus está conosco e Ele pode cuidar da nossa vida. Deus estava com aquele povo no deserto e podia cuidar da vida daquele povo. Apesar das circunstâncias que você passa e que eu passo também, nós podemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos tempos difíceis, nós podemos agir com um coração grato. Do contrário, agiremos com um coração murmurador. Como é que está lá o canto da sua geladeira? Você guardou murmuração lá? Como é que está lá no seu banheiro, quando você se tranca, você guardou murmuração lá? Como é que está na sala da sua casa, você deixou um quilo de murmuração por lá? Como é que está na cozinha da sua casa, você deixou uma tonelada de murmuração por lá de lá? Paulo está nos chamando nos chamando para refletir, e que apesar das circunstâncias, nós podemos ter um coração grato. E Paulo vai nos levar aqui a essa situação. Ele vai dizer assim: olha, Timóteo, esse é o meu exemplo. Eu não sou um apóstolo que nunca sofreu. Aí ele citou as cidades onde ele foi escorraçado, onde quiseram matá-lo, apedrejá-lo. E ele ainda diz o seguinte: olha, Timóteo, e quem quiser servir a Jesus verdadeiramente, nesse tempo ou em qualquer outro tempo, poderá sofrer perseguição. Então ele está dando o seu exemplo para que Timóteo nunca seja um jovem ingrato, para que não seja como esses homens que nutrem esse tipo de pecado chamado ingratidão, sem graça. Ele também usa a palavra, para que por meio da palavra possamos ser gratos. Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 20, nos ensina como ser cheio do Espírito Santo. E nós já fizemos muita coisa aqui hoje para produzir esse efeito. Nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas tem uma coisa que nos faz ser cheio do Espírito Santo: gratidão. Gratidão. Então a palavra nos leva à gratidão. O exemplo de gente grata nos leva à gratidão. O jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero fazer um culto em ação de graça. E o pastor perguntou: qual o motivo? Ele falou: a minha doença. E o pastor disse: não, você não está entendendo. A sua doença
Por causa dela você quer fazer um culto em ação de graças? Não é pela sua cura, porque você foi curado. Ele falou, não, é pela minha doença, pastor. Ele falou assim, mas como pode isso? Porque por causa dela eu voltei para Cristo. Em tudo dai graça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos irmãos, Paulo está nos ensinando a sermos o quê? Grato. E ele afirma que a Escritura tem poder de colocar a sua vida e a minha vida em ordem, porque ela tem origem divina. Então vamos para algumas perguntas para saber se a nossa vida está em ordem ou não. Primeira pergunta, você tem lido a sua Bíblia? Pastor, dia sim e dia não, você tem lido. Pastor, mês sim, mês não, você tem lido. Pastor, uma vez por ano e no outro ano não, você não tem lido. Então a primeira pergunta para saber se as Escrituras elas estão moldando a tua vida como um homem e uma mulher de gratidão é, você tem lido a sua Bíblia? Essa semana eu terminei de ler o livro de Esther. Quantas coisas eu aprendi do propósito de Deus. Você sabia que o livro de Esther não aparece em nenhum momento a palavra Deus? Mas que todas as ações de Deus se fazem presente ali? Que se do contrário Esther não fosse um instrumento de Deus para salvar o povo judeu, não teria Jesus para nós, porque a ordem de Amã era matar todos os judeus no império. Mas por causa do propósito de Deus, o povo judeu foi salvo. Por causa de mim e de você, o judeu Jesus, nosso Messias, veio ao mundo para morrer e nos salvar e nos libertar do pecado. Mesmo que o nome de Deus não apareça ali, as ações de Deus são visíveis. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem meditado na sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Da mesma maneira, quando chega meio-dia e você mal tomou café e está com aquela fome de escutar o ronco do seu estômago, e você chega em casa comendo até as portas e os trincos, de tanta fome que você está, você diz para a mulher, mulher, bota comida aí para 2 pessoas aí, que hoje eu estou com uma fome excomunal. É assim que você fica diante da palavra de Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você tem aplicado a Bíblia ao seu modo de viver? Paulo está dizendo, eu tenho um exemplo. Olha o meu exemplo aqui, Timóteo. Mas o exemplo de Paulo não é um exemplo assim aleatório. Ele é o resultado do que a palavra pode fazer na vida de um homem. E por que aqueles mestres, eles eram sem poder? Porque eles não tinham aplicação da Bíblia na vida deles. Eles queriam bagunçar a vida dos outros, mas a vida deles mesmo já estava bagunçada. E você percebe que Paulo vai dizer que aqueles homens, eles já têm um fim determinado. Vai comparar a James e Jambres lá do Egito, os magos que tentaram atrapalhar a obra de Deus nos dias de Moisés e não foram muito longe. Porque não existe engano, não existe feitiçaria, não existe macumbaria, não existe esoterismo que seja maior do que o poder do nosso Deus que liberta. A palavra de Deus faz isso na vida de um homem. Então Paulo está dizendo que a Bíblia, quando ela é aplicada ao modo de viver, ela produz transformação. A terceira pergunta que eu quero fazer para você, à luz da Bíblia, é: você tem um coração ensinável? Porque tem muita gente que sabe chegar como professor, mas pouca gente sabe chegar como aluno. Muita gente sabe chegar ensinando, mas pouca gente chega precisando aprender. Então a pergunta é, você tem um coração de discípulo? Você tem um coração ensinável, como Davi teve quando Natan chegou? Você tem esse coração? Uma boa pergunta. Porque se você não tem um coração ensinável, nem o melhor pregador vai conseguir abrir a porta desse coração hermeticamente fechado pelo orgulho, pela incapacidade de reconhecer que todos nós precisamos de um professor espiritual, como Paulo era para Timóteo, e Timóteo era grato por isso. Mas a quarta pergunta que eu quero fazer para você, dentro desse aspecto da Escritura, é: você permite que, biblicamente, um irmão ou uma irmã exorte você em amor? Eu acho que agora eu apertei o nó mais difícil do negócio, né? Ler Bíblia você lê. De vez em quando.
De vez em sempre. Aplicar a Bíblia à sua vida, você aplica. Você já disse para você mesmo, eu estou aguardando no Senhor o meu ungido, a minha ungida. Muito bem. Então, se ele é um ungido, se ele é uma ungida, ele não pode vir da Babilônia, nem lá de Canaã. Ele tem que ser do povo de Deus. Então, você aplicou a Bíblia. Eu não vou me meter com casamento misto. Eu vou me meter com gente do povo de Deus e selecionado pela graça de Deus. Ainda tem essa. Selecionado pela graça de Deus. Então agora você está aplicando a Bíblia à sua vida. Se você vai tomar uma decisão, tome à luz das Escrituras. Porque não é Deus que tem que se alinhar a você. É você que tem que se alinhar a Deus por meio da sua palavra. Para que você viva dias felizes. Dias de verdade na sua vida. Então, meus queridos irmãos, você permite alguém exortar você em amor? A primeira coisa que eu quero dizer para você, meus queridos, a palavra de Deus é o meio com a finalidade de alcançar a meta mais elevada da nossa existência. A palavra é o meio. E a meta mais elevada da nossa existência não é chegar à presidência da empresa que você trabalha. Isso pode ser importante, mas é secundário diante dessa meta. A meta mais importante não é você trocar o seu carro a combustão por um carro elétrico. Isso é importante até econômico. O meio ambiente agradece. Mas a meta mais importante da sua e da minha vida é alcançarmos maturidade cristã. É saber que com o passar do tempo, nós não ficamos mais parecidos com o nosso avô, que era violento, com o nosso tataravô, que andava com uma espingarda na cintura. Não. Com o passar do tempo, nós ficamos mais parecidos com Jesus. Isso aponta para a maturidade espiritual. E quando eu não me vejo parecido com Jesus, eu me vejo parecido com o primeiro Adão, aí eu fico em crise. Porque eu começo a perceber que eu não estou conseguindo aplicar as Escrituras ao meu modo de viver. A palavra é o meio, a finalidade é alcançar a meta mais elevada da nossa vida, que se chama maturidade cristã. Meus irmãos, gratidão é um princípio espiritual que vai além de sentir-se bem. Gratidão é um princípio espiritual que vai além de sentir-se bem. Jó, capítulo 1, verso 21. Olha o que Jó vai dizer, não nos tempos áureos, mas nos tempos difíceis da sua vida, nos tempos lastimáveis da sua vida, nos tempos árduos da sua vida, nos tempos em que você não imagina que aquilo que é inimaginável poderia acontecer com você. Olha o que Jó vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, essa declaração não é de um homem que está no apogeu da sua riqueza, não é de um homem que está celebrando a vida com os filhos, não é de um homem que está deleitando-se na sua riqueza, é de um homem que perdeu todas essas coisas, inclusive seus 10 filhos. Ele então chega a essa conclusão, que apesar das dificuldades, dos tempos difíceis, esses tempos difíceis, essas circunstâncias difíceis, não deve nos levar a trocar a gratidão pela murmuração. Gratidão é um princípio espiritual e vai além de sentir-se bem. Os tempos são difíceis. Homens são ingratos. Mas em tempos difíceis, nós não seremos ingratos. Porque a gratidão vai além de sentir-se bem. Meus irmãos, exortação em amor é o maior benefício que alguém pode receber para o seu crescimento espiritual. Perceba que eu estou linkando exemplo com a palavra e gente que pode falar verdades em amor e o usufruto das Escrituras para a transformação da nossa vida e a Escritura, ela por vezes vai ser clareada através de um irmão, de um discipulador, de um pastor,
de um membro da célula, de um membro da igreja. Então, a exortação em amor para a tua maturidade espiritual, meu querido, é o maior benefício que alguém pode receber. O maior benefício. A maior dádiva. O maior presente. Então, eu quero fazer algumas perguntas para o final. E essa pergunta tem a ver comigo e com você. Olha só. Você gosta de ser elogiado? Quem não gosta, né? Às vezes o elogio é pedido. A esposa se veste toda e ela anda para cá, anda para lá, e você não está entendendo isso. Ela está andando para cá, está andando para lá, até a hora que ela não aguenta mais. Ela fala assim: e aí, não vai ver, não estou bonito? Verdade? Então tem hora que o elogio está gritando para ser dado, né? A Ruth Graham foi perguntada certa vez se em algum momento ela já teve vontade de se separar do Dr. Billy Graham. Ela falou assim: se separar dele nunca, mas de matar. Então, às vezes, eu penso assim, né? Isabela nunca pensou em se divorciar de mim, mas de matar, eu acho que várias vezes, né? Porque tem hora que a gratidão está gritando e você não está vendo. Não está vendo. Mas você gosta de ser elogiado? Quem gosta aqui? Não precisa levantar a mão, não, porque eu sei que todos levantariam. Agora, a segunda pergunta requeriria levantar a mão. A pergunta é: tanto quanto você gosta de ser exortado? Você gosta de ser elogiado tanto quanto você gosta de ser exortado? Nós precisamos de exortação para não nos tornarmos pessoas difíceis, que tornam os tempos difíceis. Por falta de exortação, tem muito marido tornando o tempo difícil dentro de casa. Por falta de exortação, tem muita esposa tornando o tempo difícil dentro de casa, e meia dúzia baixaram a cabeça agora, dizendo assim. Por falta de exortação, tem muito filho tornando o tempo difícil dentro de casa. Por falta de exortação, tem muito pastor tornando o tempo difícil dentro de casa. Ou você acha que o pastor não precisa de exortação? Claro que sim. Ele é ser humano como qualquer um, pecador como qualquer um. Mas você gosta de ser elogiado tanto quanto gosta de ser exortado? Mas se você só quer ser elogiado ou elogiada, mas não se permite ser exortado ou exortada, você está concorrendo ao prêmio do ano de homem e mulher difícil. Quem vai ganhar o prêmio do ano de mulher difícil? Aquela que não quer ser exortada. Quem vai ganhar o prêmio de homem difícil? Aquele que não quer ser exortado. Quando nós fazíamos retiro na juventude, no último dia tinha a social, tinha muita brincadeira. Brincadeira saudável, gostosa. E no retiro, tinha um irmão lá que dava 10 minutos de palavra, ele saía para beber água. Aí isso era toda a palavra no retiro. Toda a palavra do retiro dava 10 minutos, ele saía para beber água. Eu nunca vi gente com tanta sede dentro de igreja. De água. Aí quando foi para a social, deram um prêmio para ele. E quem vai ganhar o prêmio do ano do prego e do martelo é o irmão fulano. Deram para ele um prego e um martelo, que era para pregar ele na cadeira. Eu nunca vi. Então, quem não gosta de ser exortado vai ganhar um prêmio. O prêmio de mulher e homem mais difícil da Santa Rosa. E como eu sei que está caminhando para o final, o soninho está batendo, eu vou jogar uma casca de banana. Quem quer receber esse prêmio aqui? Levanta a mão. Ninguém escorregou. Então, se você não quer ganhar esse prêmio, reflita nessa pergunta. O que está impedindo você de mudar? O que está impedindo você de parecer mais com Cristo e menos com o seu tataravô que andava com uma espingarda na cintura? E dizia: aqui se resolve assim. O que está impedindo você de mudar, de aplicar a palavra às tuas decisões, ao teu modo de viver, ao teu modo de ser? E como o nosso assunto é gratidão, façamos o exercício.
Vamos colocar nos nossos lábios, em cada ação de alguém da nossa família, ou até mesmo na rua, a palavra muito obrigado. Tudo bem, o garçom fez aquilo que ele foi contratado para fazer, mas você faz aquilo que o Espírito de Deus te motiva a fazer. Muito obrigado. O seu filho é o seu filho, eu entendi. Quem manda é você na sua casa. Tá bom, já entendi esse discurso. Mas quando ele trouxer o que você pediu, meu filho, muito obrigado. E assim, vamos demonstrar e vamos refletir uma vida cheia do Espírito. O que está impedindo você de mudar? Essa resposta ninguém pode dar. Essa resposta é pessoal. Ela é objetiva. E você não pode sair daqui sem dar essa resposta para si mesmo. Olha, o que está me impedindo de mudar é que eu leio muito a Bíblia e aplico pouco. Então eu preciso aplicar mais. Ou então você pode dizer assim, olha, eu estou aplicando pouco porque eu não estou lendo nada, então eu vou ler mais, para que eu possa aplicar. E assim eu vou produzir mudança. Lucas 17, de 11 a 19, Lucas narra uma história em que 10 leprosos foram até Jesus. Você conhece essa história? E eles ficaram à distância, porque um leproso não podia ter contato com alguém que gozava de uma saúde plena. E aí Jesus falou assim para ele, olha, vá se mostrar ao sacerdote. E normalmente alguém ia ao sacerdote quando já estava curado. Mas naquele caso, eles foram curados ao longo da caminhada. E na medida em que eles caminhavam e se direcionavam ao sacerdote, eles foram ficando curados. E de 10, um samaritano volta para agradecer. Para não ser pessoa ingrata, que torna os tempos difíceis. E aí Jesus faz uma pergunta, mas não eram 10? Ora, se eram 10, 100%, e só volta um, voltou quantos por cento? Matemática básica. 10%. 90% é de gente ingrata. Então a pergunta é, você está no rol dos 90 ou dos 10? Porque se na caminhada pessoas têm beneficiado sua vida, Deus tem beneficiado a sua vida, você tem que fazer parte do rol dos 10 e se tornar uma pessoa cheia de graça, uma pessoa grata por aquilo que Deus fez na sua vida. Então, Jesus falou assim, não eram 10, só veio um. É porque eles estão indo lá para o sacerdote. E Jesus falou assim, mas esse que voltou veio para agradecer a Deus. Oh, meus irmãos, quando nós nos tornamos pessoas gratas, nós reconhecemos a dívida que tínhamos para com Deus e por vezes com o próximo. Aquele homem voltou para reconhecer isso. Foi você quem me curou. Então eu estou aqui voltando para agradecer. Porque lá no sacerdote eu só ia me mostrar. Ele ia me, como uma vigilância sanitária, ele ia verificar se de fato a minha pele estava sarada. Ele ia fazer um papel técnico e depois um papel espiritual, dizer a comunidade da fé, olha, vamos reintegrar porque eles não são mais leprosos, são ex-leprosos. Ele ia fazer o trabalho dele, mas quando aquele homem volta, ele vai reconhecer diante de Deus o que Deus havia trazido de benefício para ele. Porque uma pessoa grata sabe fazer o caminho de volta na direção daquele que o abençoou. Você tem feito o caminho de volta na direção de pessoas que te abençoou? Você tem dito muito obrigado, às vezes o irmão vai lá e, sei lá, te deu uma ajuda, não sei, ele fez alguma coisa assim, não estou falando de dinheiro, estou falando assim de bondade. Você fala, puxa vida, como fulano foi tão bom. Quando o meu irmão faleceu, eu não sabia o que fazer, por onde começar. Deixei meu pai em casa, falei, vou resolver. E um irmão da igreja do meu pai me colocou debaixo do braço e falou, Tito, é por aqui, nós vamos aqui, nós vamos ali, nós vamos ali. Agora eu vou te levar para almoçar, vamos voltar no ML, isso não vai sair hoje e tal. Meus irmãos, eu por várias vezes repeti, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E gratidão é isso, é quando uma pessoa sabe fazer o caminho de volta na direção daquele que o abençoou. Quantos foram curados? 100%. Quantos voltaram? 10%.
Então, 10%, um homem, ele fez o caminho de volta na direção daquele que o abençoou para ser grato. Você é uma pessoa grata? Vamos começar a colocar no canto da sua casa gratidão, na sala da sua casa gratidão, e eu também na minha. Porque uma coisa é certa, assim como você é visto, eu também sou visto. Assim como você é exortado, eu também sou exortado. E de vez em quando a murmuração quer sufocar a gratidão. E nós precisamos aprender que não somos um povo da murmuração, porque o povo da murmuração é o povo que não confia. O povo da gratidão é o povo que confia. Que as nossas famílias sejam gratas a cada dia por aquilo que Deus tem feito. Se coloca de pé. Vamos orar. Eu não vou cantar, porque nós já cantamos de tantas formas. Eu vou orar. E eu vou orar pedindo a Deus que me dê um coração mais grato. E você vai orar pedindo que Deus te dê um coração mais grato. Mas você vai sair daqui pedindo um presente para Deus. E eu vou sugerir esse presente. Só tem esse, não tem outro. Se tivesse outro, eu daria essa oportunidade. Só tem esse. E quem captou vai se apropriar desse presente. O presente é que Deus coloque no teu caminho uma bênção para te exortar, em amor. Que Deus coloque no teu caminho uma bênção para te exortar, em amor. E Deus vai colocar. E Deus vai colocar. Sabe por quê? Porque a tua vida é tão preciosa ao ponto de você se tornar mais parecido com Jesus. Diga assim, eu não quero ficar parecido com meu avô, ele só andava com um bacamarte, uma espingarda. Não quero ficar parecido com o vovô, não quero não. Vovô só resolvia no chicote. Não quero não. Eu quero ficar parecido com Jesus. Eu não quero ficar parecido com aquela minha tia, que ela disse que quando ela resolve as coisas é cortando o todinho. Vou te cortar. Não, 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 não. Eu quero ficar parecido com Jesus. Eu não quero ficar parecido com um negócio de parente meu que era violento, que era isso. Não, não, não. Eu quero ficar parecido com Jesus. E Jesus quer usar um irmão dessa comunidade para te deixar bonito que nem Jesus. Porque sem Jesus você fica tão feio, eu fico tão feio. Mas quando Jesus está na nossa vida, nós ficamos tão bonitos. Como é bonito uma pessoa que agradece. Como é feio uma pessoa que murmura. Não é? Vamos orar? Senhor, são tempos difíceis, porque os homens são difíceis. Eles são egoístas, eles são materialistas, eles só pensam em si, eles não reconhecem aquilo que os outros e até mesmo Deus fez por eles. Mas, Pai, nós somos diferentes, por isso Paulo era diferente, por isso Timóteo era diferente. E eles tinham a ferramenta que os fazia ser diferentes, a tua palavra. E a tua palavra aplicada gera um testemunho, um exemplo, Pai, que nos estimula a ser parecido com Jesus, na certeza de que outros são parecidos contigo. Que não é uma meta impossível, ela é totalmente possível, atingível, desde que a tua palavra possa ter liberdade para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, para colocar a nossa vida em ordem. Aqui, Senhor, certamente há homens e mulheres que precisam disso. Aqui, certamente, há casamentos que precisam disso. Aqui, certamente, há pais, há mães, há avós, há filhos, há filhas que precisam disso, porque nós estamos numa comunidade de pecadores, de pessoas que lutam diariamente contra a presença do pecado. E nós só podemos vencer, Pai, se a tua palavra habitar ricamente em nosso coração. Por essa razão, nessa noite, Pai, orando, eu peço, Pai, que o Senhor transforme o nosso coração num coração grato, Pai.
Que o Senhor possa levantar na nossa vida um Amã, um Natan. Que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, que têm uma palavra para nos corrigir em amor, a fim de que a maturidade seja o alvo da nossa vida totalmente atingível. Nós oramos, Pai, te pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos netos, Pai. Pelas pessoas que estão no trabalho vendo o nosso comportamento, que eles possam ver Cristo estampado em nossa vida, nas nossas ações, na nossa fala. E nem sempre é assim, Senhor, porque somos pecadores. Mas temos a Tua palavra para alinhar a nossa vida a Ti, para alinhar o nosso comportamento àquilo que a Tua palavra diz. Portanto, nos ajuda, Senhor Deus. Abençoa esse casamento, abençoa essa família, abençoa esse servo e essa serva, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma boa noite a todos. E domingo que vem nós nos encontramos lá no sítio. Viu?